Mais um domingo aqui na casa do Senhor. As irmãs sabem o que é isso aqui? Um celular. Um celular. E isso aqui? Um carregador. Carregador. Sim. Tem celular que hoje em dia são celulares muito caros, não é mesmo? Tem celular aí de 15 mil, 18 mil reais, até 20 mil reais, tão caro que eles são, né? E tem celulares que custam 500 reais, 50, 600, não é mesmo? E todos eles funcionam. O mais caro e o mais barato funcionam. Mas o que eles têm algo em comum. Os dois, tanto caro quanto mais barato. Eles têm algo em comum, que é o carregador. Entendeu? Pode ser 15 mil, 20 mil ou 600 reais, eles vão precisar do carregador. Por quê? Se não tiver o carregador, o que vai acontecer? Ele não vai funcionar. Por que eu estou trazendo essa pequena ilustração aqui para falar desses dois aparelhos? Porque nós, como servos do Senhor, nós precisamos do Espírito Santo. Se o celular estiver descarregado, ele não funciona. E se o crente não tiver o Espírito Santo, ele também não funciona. Né? O celular vai apagando, vai acabando a bateria, vai acabando, chega uma hora que ele não liga mais. E nós precisamos ter esse entendimento também. Se nós não buscarmos a presença de Deus, nós também não vamos ter as respostas que nós precisamos. Então, hoje eu estarei falando em Atos 1:8. Atos capítulo 1, só o versículo 8, para a nossa edificação desta manhã. Está escrito assim, Atos capítulo 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Queridos, neste período, Israel se encontrava submissa ao Império Romano. E no versículo 6 de Atos 1, os discípulos de Jesus, eles fazem uma pergunta para Jesus. Eles perguntam assim, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é este tempo que vais restaurar o reino a Israel? E Jesus, ele dá uma resposta assim, bastante contundente. Ele fala assim, não cabe a vocês conhecer o tempo ou épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas, porém, todavia, vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Por quê? Os discípulos de Jesus, não só eles, como toda a população, eles estavam preocupados com aquela tomada, né, de poder na terra de Israel, de Jerusalém. Porque os romanos estavam comandando tudo, mandando na vida deles. Então eles estavam preocupados. Será que Jesus veio para nos restaurar nossa terra? Para restaurar o reino de Israel? Eles estavam preocupados com isso. Então eles fazem essa pergunta. Senhor, vai ser agora que nós vamos, restaurar o reino de Israel? Por quê? Mas Jesus, ele não estava preocupado com isso. Jesus não estava preocupado com os romanos. Jesus não estava preocupado em criar um palácio, estabelecer um reinado. Não era isso. Jesus estava preocupado em restabelecer um reino espiritual sobre o povo de Israel, naquela terra, na qual Jesus nasceu. Então, Jesus veio para preparar esse caminho, o caminho da salvação. Foi isso que ele veio fazer.
fazer. Então ele fala assim, olha, vocês não fiquem preocupados com isso, porque vocês vão receber o poder. Olha só, será que eles compreenderam isso? Que receber o poder de Deus, o poder do Espírito Santo era mais importante do que conquistar a terra novamente? Tomar o seu território novamente? Será que eles entenderam isso? Porque receber o poder significa receber uma capacitação extraordinária para o cumprimento da missão. Ou seja, eles seriam agraciados com poder explosivo naquela terra, naquele lugar. Queria deixar marcas naquela nação. Então, a vinda do Espírito Santo se deu no capítulo 2, que fala assim, ó, e chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Então, podemos ver aqui que a promessa foi cumprida. A promessa feita por Jesus foi cumprida, irmão. Então, a chave do sucesso da pregação estavam reunidos. Nós, como servos de Deus, precisamos entender isso. Precisamos estar reunidos em concordância. Precisamos ser unânimes em nossas decisões, com consentimento mútuo. Precisamos estar de acordo. Precisamos ter unidade diante do Senhor. No livro de João, capítulo 14, versículo 16, 18, está escrito assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele nos dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarão órfãos, voltarei para vocês. Então, é a promessa do Senhor, mais uma vez sendo cumprida, irmãos. E ele disse também: e sereis minhas testemunhas. O que significa isso? A expressão deixa clara a natureza, significa que as pessoas estarão dispostas a sofrer pelo nome de Jesus. Ser testemunha de Jesus é sofrer pelo nome de Jesus, por testemunharem a sua vida, a sua morte, a sua ressurreição, sem se importarem com as consequências, porque testemunhar o nome de Jesus tem consequência. Então nós precisamos estar cientes disso, que vamos sofrer, mas é uma honra ser testemunha de Jesus. Aleluia, Jesus. Então, e ele diz ainda, ó, e iremos até os confins da terra. Então precisamos estar dispostos. Essa expressão deixa clara a natureza universal, irmãos. Ah, mas eu moro aqui. Sim, Jesus pode te chamar para ficar ali, mas se ele te mandar para outro lugar, tu tem que ir. Não importa para onde ele te chame, você vai, porque a missão é universal, tá? Então, Jesus, ele vem pregando a mensagem de salvação para todas as tribos, todas as raças e todas as nações. Precisamos estar cientes disso. Então, o impacto glorioso do dia de Pentecostes, no cumprimento da promessa de Jesus, os discípulos foram tremendamente agraciados com a descida do Espírito Santo em suas vidas e foram capacitados para promoverem a pregação do Evangelho.
Então nós temos que falar assim, eu estou sendo capacitada? Eu tenho esse chamado? Nós temos que nos policiar, ver nossa vida, nossa capacidade, aquilo que Deus está falando conosco, entende? Para poder entendermos a missão e cumprir a missão. Em Atos 2:13 está escrito: alguns outros, todavia, zombavam e diziam, eles beberam vinho demais. Vocês entenderam isso? Ser testemunha de Jesus significa que você vai ser perseguida. Significa que alguém vai zombar de você. Você está falando de Jesus, eles estavam ali pregando a palavra e as pessoas diziam que eles estavam bêbados. Não é triste alguém chegar para mim e falar que você está bêbado? Imagina isso. Ih, você está bêbada, essa mulher está bêbada. A gente fica triste. Quem não vai ficar triste com isso? Mas é isso que vamos passar. As pessoas vão falar coisas até piores do que isso. Mas nós precisamos estar preparados. Preparados para enfrentar as situações, passar por cima das dificuldades, das zombarias, das faltas de respeito e continuar testemunhando de Jesus. É assim que se dá, ser servo de Jesus. Não é fácil, não é brincadeira, é coisa séria mesmo. Você pode até mesmo ser agredido, mas você tem que continuar firme, porque você é servo do Senhor. Você foi chamado para testemunhar, você recebeu o poder do Espírito Santo na sua vida, então você coloca em prática aquilo que o Senhor te deu. Amém? Então, Atos 2:40 diz que, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com ele: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados naquele dia e houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. O que significa isso aqui, irmão? Isso aqui é o resultado da batalha que é servir a Jesus. Foi zombado, foi criticado, foi agredido, mas olha o resultado. E os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo de 3.000 almas salvas pelo poder da palavra do Senhor. Isso significa que a gente não pode desistir. Não podemos desistir desse ministério que Jesus colocou na mão de cada um de nós, que é a pregação do Evangelho. Porque o resultado, ele vem e ele nos surpreende. Por isso nós precisamos continuar firmes, servindo a esse Deus maravilhoso, crendo no poder do Espírito Santo sobre a vida de cada um de nós. E para concluir a palavra, a promessa foi cumprida. O poder do Espírito Santo na vida de Jesus nos autoriza a pregar o Evangelho a toda a criatura. Não importa quem ela seja, de que raça ela seja, qual a condição que ela esteja. Portanto, irmãos, vamos cumprir a missão deixada por Jesus. Vamos continuar perseverando em pregar o Evangelho a toda a criatura. Vamos propagar esta palavra maravilhosa que o Senhor nos deixou para podermos dar fruto e frutos, muitos frutos. Então, muito obrigado, eu agradeço a oportunidade, que Deus continue abençoando esse ministério de oração da Igreja Batista em Riachuelo.